Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Lucas Pereira na área, pra gente começar aí mais uma das nossas lives, né? Bom pessoal, então hoje uma live no estilo padrão do nosso preparatório, né? Uma live aí com algumas questões pra gente responder. Boa noite, Débora. Então a gente tem aí algumas questões selecionadas, né? Basicamente uma por nível. A primeira questão caiu nos 3 níveis, né? E aí amanhã a gente vai fazer uma espécie de simulado. Ainda vou também finalizar esse simulado para a gente fazer amanhã. Provavelmente a gente vai usar o Telegram também para se comunicar por lá, né? Fazer algum esquema aqui, talvez com o tempo aqui na tela, as questões por lá, enfim. Tô finalizando aqui, né? Aviso por lá. Então quem ainda não está no Telegram, na descrição do vídeo, né, da live, tem um linkzinho, entra lá depois, tá? É o nosso canal aí direto para a gente estar conversando até todos os dias. Inclusive vocês podem ficar cada vez mais à vontade para conversar lá, tá, pessoal? Lá é pra gente interagir todo mundo. Aí, eu não falei, a gente já tá próximo aí de bater os 20 likes aí da noite, hein? Muito bom. Então, vamos lá? Deixa eu ver aqui. Vamos começar, então, com a nossa primeira questão. A questão caiu aí nos 3 níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3 da UBMAP em 2015, obviamente na segunda fase, né? Que é o nosso foco agora. Bom, a questão lá foi a questão número 5 daquele ano e ela dizia o seguinte: a professora Isabel aplicou uma prova com 10 questões. Cada aluno recebeu nota 0, meio ou 1 em cada questão. Então, cada questão teria aí nota 0, nota 1 ou nota meio. O desempenho de cada aluno foi associado a um ponto de uma malha triangular, delimitada por um triângulo equilátero de altura 10, como na figura. Na figura está aqui ao lado. Eu dei um zoom, né? Para a gente ler aqui melhor, para que vocês pudessem enxergar também aí e fazer a leitura. Bom, o ponto associado a um aluno é escolhido de forma que suas distâncias aos lados do triângulo sejam iguais às quantidades de questões em que o aluno obteve nota 0, meio ou 1, respectivamente. Por exemplo, o aluno A tirou 0 em 2 questões, tirou meio em 3 questões e 1 em 5 questões, obtendo então 6,5 pontos na prova. O aluno B obteve apenas 1,5 na prova, pois tirou meio em 3 questões e 0 em 7 questões. Então a gente conclui aí que ele não conseguiu tirar um ponto, né, cheio em nenhuma das questões. Já o aluno C obteve 5 pontos na prova, pois tirou meio nas 10 questões. E aí está representado aqui, né? Então vamos fazer aqui a primeira análise. Olha só, o ponto A está aqui, né? Deixa eu colorir aqui, ó. Ponto A, colorido aqui em vermelho. O vermelho até demais, mas beleza. E olha só, da onde que está o risco do 0 aqui? Ele caminha 2 casas, né? Ou por aqui fica até melhor. Ele caminha 2 casas até o ponto A, certo? Vou colocar em vermelho aqui a distância dele para o meio. Então, olha só, tem 1, 2, 3. Então, ele acertou 3 questões aqui. Em 3 questões, ele ficou com meio ponto. E aí, tem 5, né? É a distância dele até 1. Vou fazer em azul novamente. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada risquinho desse para a reta de baixo, que é a reta que representa um ponto, ele tem 5. Se a gente somar 5 questões do 1, 3 questões que ele tirou meio e 2 questões que ele tirou 0, aí a gente conclui, né, que são as 10 questões. Sempre essa soma das 3 pontuações, né, tem que dar 10 questões, certo? Então, essa é uma questão extremamente visual. A gente precisa olhar, visualizar, né, interpretar mediante esse triângulo, as notas, né, nesse triângulo, nessa malha triangular, melhor dizendo. Bom, então vamos lá. O que está pedindo a questão A? Qual foi a nota obtida na prova pelo aluno D? Então, beleza, vamos lá. Qual a distância que ele está do 0? Olha só, a linha do 0 está aqui, né, à esquerda dele. Ele anda apenas um segmento e tem lá a linha 0. Então, olha só, considerando, vamos colocar só considerando. Não, peraí. Considerando que uma questão, ele ficou com 0. Ficou com 0. Beleza. Uma questão ele ficou com 0. Vamos ver quantas questões ele acertou um ponto. Então, do D até a linha de baixo, onde tem o 1 aqui,
quantos segmentos foi de distância, certo? Então a gente conta que 1, 2, 3 e 4. Então ele acertou 4 questões. Em 4 questões, ele ficou com 1 ponto. Certo? Beleza. Agora a gente vai ver qual a distância dele para o meio. Ou a gente já poderia até contar, né? Se em uma questão ele tirou 0 e 4 questões ele tirou 1, quantas questões faltam para fechar as 10 questões? Faltam 5, né? A gente vai conferir isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 segmentos. Essa é a distância, então, né, do ponto D até o meio. Então, em 5 questões, ele ficou com 0,5 pontos. 0,5 pontos. Beleza. Então, agora a gente calcula, né? Calculamos, então, a sua pontuação, né? Vamos dizer assim, a sua pontuação. Vamos lá. Uma questão vezes 0, né? Foi uma questão, ele zerou. Mais, quantas questões ali? 4 questões vezes 1 ponto, que foi 4 questões que ele tirou 1 ponto, mais 5 questões vezes 0,5, que ele tirou meio ponto. Vamos lá. 1 vezes 0, 0. Mais 4 vezes 1, 4. 5 vezes meio dá 2,5. 4 mais 2,5 é igual a 6,5 pontos. Aí vocês vão lá em cima, escreve, né? Portanto, a nota do aluno D foi de 0,5. Então, vem aqui e escreve. Beleza? Portanto, a nota do aluno D foi de 6,5 pontos. Beleza? Bom, eu vou até fazer uma coisa aqui que era para não ter feito antes, eu não fiz. Deixa eu tentar copiar isso aqui. Arrastar um pouquinho mais pro lado aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou usar esse desenho da letra A para poder resolver a letra B. Quando os pontos da malha estão associados a alunos que tiraram 0 em exatamente 4 questões. Então, a gente precisa fazer aí as combinações que os alunos tiraram 4 questões. Dá para usar a malha para fazer isso? Dá, e a gente vai tentar fazer isso daqui. Porém, também tem um desenvolvimento algébrico dessa questão. A gente também pode resolver essa questão de forma algébrica, fazendo as combinações possíveis, considerando que o aluno errou, né, 4 questões aí, 4 questões ele tirou 0. Beleza? A gente tem apenas 6 votos e tem mais gente online. Então, quem ainda não votou na nossa enquete aí no chat, clica aí e vota sobre o nosso simulado, beleza? Bom, vamos lá então. Quantos pontos da malha estão associados a alunos que tiraram exatamente 4 pontos? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar, né, onde está essa... né, 4 segmentos de distância aí do 0. Então, a gente começa aqui pela linha de baixo, ó, 1, 2, 3, 4. Então, essa linha aqui, ó, todos esses pontos aqui dessa linha estão a 4 pontos de distância daquele ali, certo? Na verdade, é só isso, né? Aqui, não, mas essa aqui também dá para resolver de forma algébrica. Então, aqui a gente tem quantos? Olha só, 1, 2, deixa eu afinar aqui, ainda mais minha caneta. Bom, então, olha só, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E essa questão é exatamente só isso, né? A resposta são 7. Porém, o que a gente vai fazer? Para mostrar que a gente tem um conhecimento sobre isso daí. Nós vamos fazer de forma algébrica as possibilidades. E aí a gente vai também associar a imagem, né? A imagem que eu acabei de fazer ali vai nos ajudar na forma algébrica. Vamos considerar esse primeiro caso aqui de baixo, onde eu coloquei o número 7, né? Se eu olhar isso daí, quantas questões o aluno tirou 0? As 4, né? Obviamente. Então, em 4 questões, ele tirou 0. 4 vezes 0. Beleza. Em quantas questões ele acertou uma questão? 1 ponto.
né? Se vocês olharem aqui, o ponto está em cima da reta 1. Então, ela não está distante da reta 1. Isso significa que ele não usou nenhuma questão, ele tirou um ponto, né? E aí, qual que é a distância dele para o meio ponto? Então, a gente conta para o lado direito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em 6 questões, ele tirou 0,5. Beleza? Então, essa é a primeira possibilidade. E aí, a partir da segunda possibilidade, o que a gente vai contar? Olha só, quantos pontos ele fez em meio? 1, 2, 3, 4, 5. Então, diminuiu de 6 para 5 e aumentou uma distância para um ponto. Então, como é que vai ficar isso daí? Vai sempre manter os 4 questões em 0. Ele acertou uma questão, conseguiu um ponto, e 5 questões acertou 0,5. Não sei se você já percebeu, mas o que vai acontecer aqui? As questões que ele acertou um ponto, está sempre subindo, está aumentando, né? E as questões que ele acertou meio ponto, vai começar a diminuir. Então, são essas as combinações, olha só. 4 vezes 0, mais. Então, em vez de uma, que agora é 2. Ele acertou 2 questões, 1 ponto. Depois aqui, como aumentou mais uma questão com ponto, vai diminuir uma questão com meio ponto, ficando agora apenas 4. Vezes 0,5. Repare que sempre que a gente somar aqui, ó, essas são as quantidades de questões que ele acertou. A soma dessas quantidades, em cada linha, tem que sempre dar 10. Né? Senão, a gente está fazendo alguma coisa errada aí. Então, a gente vai fazer tudo isso até que lá no meio ponto tenha 0 questões e que lá no 1 ponto tenha 6 questões. Então, agora, ó, 4 vezes 0 mais 3 vezes 1 mais 3 vezes 0,5. 4 vezes 0 mais 2. Opa, eu sabia que eu confundi aqui. 4 vezes 1 mais 2 vezes 0,5. Um ponto está aumentando, meio ponto diminuindo. Depois, 4 vezes 0 mais, está aumentando, 5 questões com ponto mais uma questão que ele tirou meio ponto. E aí o último caso, que é 4 questões ele zerou, 6 questões ele tirou um ponto e nenhuma questão ele tirou meio ponto. Lembrando que essa daqui é toda a forma algébrica para essa sequência aqui de pontos que a gente também já tinha achado. Ginaldo, como assim simulado não é live? A gente vai abrir uma live, mas a gente vai fazer um simulado. Então eu vou colocar algumas questões para vocês irem fazendo, né? Então vai ser algum simulado nesse estilo. Vou colocar as questões e vocês vão fazer as questões, né? Então, assim, dentro de um tempo estipulado, né? Dividindo aí o tempo para cada questão, eu coloco a questão na tela e vocês vão fazendo, né? Em outro projeto que eu fiz esse ano, que foi voltado para o concurso da Guarda Mirim aqui na região onde eu moro, eu cheguei a fazer um simulado, né? Só que no estilo da prova da Guarda Mirim, que é bem diferente da prova da UBMEP. Só que foi um sucesso, assim, o pessoal gostou muito. E aí, por isso, a ideia de fazer simulado também agora para a UBMEP. Colocar a questão e vocês irem fazendo todo mundo junto, né? Mas aí, por que usar o Telegram? Porque como que vocês vão mandar a resolução de vocês, né? Como que eu vou ter acesso a isso, até mesmo os outros colegas? Então, por isso que eu estou pensando no Telegram. E aí eu vou montar um esquema aqui para tentar colocar também a resolução já em tempo... ao vivo, né? Tipo assim, você manda a questão, eu coloco na tela e tal. Questões feitas por você... Talvez questões pegadas pela própria UBMEP, sim, mas que vocês também não vão saber, né? Só vão saber na hora. Aí vai ter simulado quarta e quinta? Não. Simulado quarta ou sábado e quinta, aula normal. Quinta é aula normal, isso daí não vai mudar. O simulado que talvez vai para o sábado em vez de ser amanhã. Beleza? Bom, alguma dúvida, pessoal, até aqui na questão? Letra A, letra B? Entenderam a questão do simulado? Então vamos lá para a letra C. Bom, a letra C está falando o seguinte: assinale na malha abaixo os pontos associados a alunos que obtêm nota igual a 7 ou maior que 7. Para o aluno tirar 7 ou mais, ele tem que ter acertado aí 7 questões com ponto, né? Já é uma possibilidade aí.
Então vamos lá contar essas possibilidades, né? Pegando aqui pela primeira coluna assim, vamos lá contar 7 de distância aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a partir daqui ele consegue 7 pontos, né? Ali ele acertou 8, 9 e 10 questões. Beleza. A próxima bolinha aqui, ó, essa daqui que eu vou colorir. Deixa eu ver como que eu explico para vocês, para ficar melhor para vocês visualizarem o que eu estou dizendo, né? Aqui eu tenho aqui as combinações dele acertar 7 questões, 8, 9 e 10. Beleza, isso daí já garante, né, totalmente as outras questões. Bom, aqui, ó, é onde ele acertou 10 questões. Beleza. Aqui ele acertou 9 questões, né? 9 questões vezes 1, mais uma questão que ele acertou meio ponto. Então, essa bolinha aqui, ó, é justamente se remetendo aqui, certo? Essa outra aqui tá na linha do 8 vezes 1, 8 vezes 1, mais 2 vezes meio. Mais 2 vezes meio, beleza? A outra aqui vai ser também 8 vezes 1, 8 vezes 1, mais... só 8 vezes 1 e 2 questões com 0, né? 2 questões com 0, na verdade. 2 vezes 0. Não acertou nada, não. Marque todas as bolinhas que estão tracinho 7 distante de 1. Pois é, essa era a ideia, mas eu fiquei com medo de alguém não entender. Mas a partir daqui, todas essas vão, né? Porque aqui você está na linha de que acertou pelo menos 7 questões de 1 ponto. Então, daí pra cima, tudo tá ok, né? A questão agora é que não é só isso. Por quê? Porque daqui pra baixo, a gente tem que pensar nas combinações, né? Aqui sim vai ser importante, ó. Essa primeira bolinha aqui, essa bolinha está no 6 vezes 1. 6 vezes 1. Só que, e a quantidade de meios pontos que ela tem? Ela tem 1, 2, 3, 4. Então, ela tem mais 2 pontos, né? Mais 4 vezes 0,5. Então, ela tem 6 mais 2, que vai ser igual a 8. Então, essa bolinha aqui também vai entrar na nossa situação. Também vai ser válida. Deixa eu tentar diminuir os rabiscos aqui. Então, essa daqui a gente já confirmou que ela está válida, certo? A linha de baixo dela vai ser... Vamos lá, vamos tentar essa daqui agora. Ela está a quanto de distância? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela está 5 vezes 1, mais, vamos contar a quantidade de meio. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 vezes 0,5. Isso aqui é igual a 5 mais 2,5. Vai dar 7,5. Então, vai entrar também. Opa. Então, essa daqui também vai entrar. Vou apagar os rabiscos mais uma vez, para não ir acumulando. E aí, a gente encontra mais uma bolinha aqui, né? A outra ainda nessa linha. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. A outra aqui nessa linha. Ela tá 1, 2, 3, 4 de distância. Então, 4 vezes 1. Mais, quanto do meio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 vezes meio. Então, aqui vai manter o 4 mais 3, que é igual a 7. Como essa é a nota 7, é o mínimo que a gente quer, né? A bolinha de baixo dela vai ser menos do que 7. Então, não vai nos interessar. Até aqui, tudo bem. Essa foi a última linha. Agora, a gente precisa ver das outras em diante, né? Vamos ver a do lado dela aqui, ó. Essa daqui vai estar 1, 2, 3, 4. 4 vezes 1, mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes meio vai dar 2,5. 2,5 mais 4 vai dar 6,5. Essa daqui não entra. Vamos colocar aqui em vermelho, ó. Que não tem X, é que não entra. Então, automaticamente, essas outras aqui também não vão entrar. Lembrando que aqui para baixo também não vão entrar, né? Só que se eu rabiscar vai atrapalhar depois a gente contar. Beleza. Na outra linha, vamos conferir essa daqui, ó. Vamos puxar ela agora. Então, ela tá a 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1. 5 vezes 1, mais 1, 2, 3, 4. Mais 4 vezes meio. Então, isso aqui vai resultar em 5 mais 2. 4 vezes meio é igual a 2. 5 mais 2, 7. Então, essa daí vai entrar sim. Essa daqui vai valer. Puxa aqui, pra gente colorir as outras lá.
Então aqui e essa daqui também vai entrar. Isso implica que a lá de cima também automaticamente vai entrar, porque, né? Quando mais para cima, maior tá sendo. As bolinhas, se não me engano, vai ser a que está 4 tracinhos longe de 1. Tracinhos de 0. Não temos 4, mais 6 vezes 5, 7. Escadinha. Já entenderam aí, né? Bom, então aqui a gente vai verificar essa, né? Ela vai estar 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 vezes 1 também. Mais 1, 2, 3. 3 vezes meio vai dar menos. 3 vezes meio vai dar mais 1,5 ponto. 5 mais 1,5 vai dar igual a 6,5. Ela não vai entrar. Então é isso daí que já responderam aí. Acaba que fazendo escadinha, né? Então aqui não vai entrar. Aqui vai implicar também que não vai entrar, porque vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 de distância. Também não entra, certo? Vamos verificar essa daqui, ó. Talvez ela seja a última que não entra, né? Porque tem meio ali e ela está 1, 2, 3, 4, 5, 6 de distância. Vai dar 6,5. Ela também não vai entrar. Agora que está do lado dela vai entrar, porque essa daqui vai estar a 6 de distância, mais 2 questões com meio ponto, ela também vai entrar. Então, resumindo, deixa eu mudar aqui essa que estava em vermelho. Quantas são no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, no total, são 16 bolinhas aí. Esse é o tipo de questão que muita gente vai errar por marcar só as primeiras. Só vai marcar apenas esse triângulo aqui, ó. E vai esquecer das outras possibilidades. Então, essa é a questão que a gente consegue facilmente identificar como quem vai errar, como que vai errar, né, na verdade. Pessoal, toma um like dos 20, hein? Quem ainda não deu like, deixa o like aí, que estamos apenas um likezinho dos 20. Tô achando que hoje a gente deve chegar aí nos 25, 30 likes, hein? Mas, se você não deixar o like, a gente não chega, né? Então é isso. Questãozinha aí. Fácil de resolver, um pouquinho difícil para quem tá aqui tentando explicar a questão, né? Não é tão simples passar essa visão para vocês. Confesso. Mas é isso. Essa questão, se só assinar certo dela já dá a nota completa, tem que justificar também. Não, porque olha só. Assinale na malha abaixo. Então, o que está pedindo é para você assinalar na malha abaixo. Então, utiliza a malha, assinala e pronto. Beleza? Falando nisso, quem tiver dúvida aí sobre sábado, pode aproveitar o chat e ir mandando aí as suas dúvidas, né? Além da aula em si, de resolver as questões, a gente está aqui também para bater esse papo, para conversar. Beleza? Qualquer dúvida aí, pode mandar aí no chat. Se eu não souber, a gente pesquisa, responde quinta, responde lá no Insta, responde no Telegram. Enfim, a gente dá um jeito de correr atrás da resposta e responder vocês aí, para que não fiquem com dúvida para o grande dia que está chegando, né? Sábado é o dia, é a hora aí de colocar em prática tudo isso que a gente está fazendo. Bom, essa questão da segunda fase é uma questãozinha boa. Live vai até 8? Não necessariamente, vai até a hora que a gente terminar. Não tem uma hora exata para acabar, não. Inclusive, deve acabar bem antes de 8. Nossas lives aqui costumam ter 1 hora e 10 de duração. Item 6, só completar sem justificar é perigoso. Podia deixar pelo menos as contas do lado. Sim, pode ser também, né? Justifica que você não chutou. Você entendeu o raciocínio. É porque alguém até me perguntou quando vai ser a segunda fase. Dia 8 de outubro. Alguém até me perguntou hoje no Instagram, né? Professor, se eu deixar os rascunhos, já tipo assim, se eu fizer as contas do lado, né? Aqui do lado, vai ser considerado como resposta? Vai, né? Tudo que tiver na folha aqui vai ser considerado como resposta. Inclusive o espaço o espaço disponível para vocês fazerem um rascunho é um espaço pequeno, né? Então, por isso que vocês precisam pensar, vocês precisam sim fazer um rascunho de lápis aqui, se for o caso, porque se você sair escrevendo de caneta aqui, vai ser considerado resposta, né? Então, pensem bem antes de sair escrevendo aí, antes de sair colocando a caneta em ação aí de qualquer jeito, tá? Eu até falei sobre isso no Instagram hoje, quem não viu, verifica lá que eu fiz uma sequência lá de publicações
comentando sobre isso, tá? Bom, mais 2 votos e a gente tem um empate aí entre amanhã e sábado, hein? Vamos lá então para a segunda questão. Questão da UBMAP 2010, né? Nível 2, segunda fase. Essa só caiu no nível 2. É engraçado que o nível 2, geralmente, quando eu vou selecionar as questões, geralmente a questão só caiu no nível 2. Bom, a questão fala aí sobre Catarina, que ela tem 210 cartões numerados de 1 a 210. Aí a alternativa A diz o seguinte: quantos desses cartões tem um número que é múltiplo de 3? Quanto desses cartões são múltiplos de 3? O que a gente vai pensar, pessoal? Vamos pensar nos números naturais aqui, tá? Ainda não como resposta, mas como rascunho, né? Eu estou rascunhando a nossa ideia aqui para que possamos entender a questão antes de respondê-la. A gente tem lá os números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Até o 9 é suficiente para a gente pensar. Bom, 1 é múltiplo de 3? Não, né? 1 não é múltiplo de 3. O 1 é divisor de 3, mas múltiplo não, certo? O que é múltiplo? Ainda mais de um número que pediu. A gente fixa esse número aqui, ó, e vai escrever os múltiplos dele fazendo a multiplicação dele. É a tabuada do 3, né? Múltiplo é pegar a tabuada do 3 e escrever. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Tá aí os múltiplos de 3, certo? São os números que a gente obtém como resultado da multiplicação de 3 pelos outros números naturais. Então, de 1 a 9, a gente tem, olha só, o 3 como o primeiro múltiplo de 3, depois o 6 e depois o 9. O que a gente pode extrair daqui? Que a cada 3 números, né? A cada 3 números nós temos um que é múltiplo. Então, daí a gente vai ter justamente essa informação. A primeira coisa que a gente vai levar em consideração aqui, e que você precisa chegar a essa conclusão antes de sair escrevendo, é o seguinte: a cada 3 números, um é múltiplo de 3. Essa é a resposta base para a questão, né? Esse é o raciocínio básico para a questão. A cada 3 números, um é múltiplo de 3. E aí você sempre preocupa, mas como ter a nota máxima? Numa questão como essa, talvez até resolvendo a questão lá, dividindo 210 por 3, estaria certo? Estaria. Mas você teria feito a melhor justificativa? Não, né? O que o avaliador vai pensar nessa questão é justamente isso. Você escreva isso daqui, que é o que mata o raciocínio da questão. Não tem letra D não, essa só tem a letra C. Então, a cada 3 números, 1 é múltiplo de 3. Logo, a gente pode fazer a conta. 210 dividido por 3 é igual a 70. Portanto, vamos reler a questão. Quantos desses cartões tem um número que é múltiplo de 3? 70... Opa! Portanto, 70 cartões contêm números que são múltiplos de 3. Beleza? Não façam apenas a conta. Essa é a típica questão de que não é para fazer apenas a conta e deixar o resultado de lado, ou mesmo escrever a resposta é 70. Não é isso. É escrever essa primeira frase aqui de cima. A cada 3 números, 1 é múltiplo de 3. É isso que vai justificar você dividir os 210 cartões em 3. Né? Você divide em 3 grupos e um desses grupos contém as cartas que são múltiplos de 3. Beleza? É isso. Bom, quantos desses cartões tem um número par que não é múltiplo de 3? Aí a gente vai justamente, poxa, se na primeira questão eu precisei pegar os números, né, para descobrir quantos são os múltiplos de 3, então agora eu preciso fazer o contrário. Tem letra D essa? Pra mim não tinha, não. Letra D. Ixi, eu acho que eu esqueci de copiar a letra D pra cá então, viu?
Pedro Henrique, daqui a pouco vai ter questão do nível 3, questão de probabilidade, viu? Daqui a pouco tem questãozinha do nível 3. É porque a gente vai pela ordem, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Por quê? Porque quem tá no nível 3 pode estudar com questões dos níveis anteriores também. Vai estar ajudando a praticar aí, né? Agora, se eu pego uma questão nível 3 e coloco de cara, aí eu já foco, limito, né, essa questão que é só do nível 3 para quem tá no ensino médio. E aí, por exemplo, quem tá no nível 1 não vai compreender uma questão do nível 3, né? Mas uma questão nível 1, todo mundo consegue resolver. Então, quem tá só no nível 1 já assiste o início da live. Se quiser assistir um pouco mais, ótimo, né? Mas se já quiser sair, tudo bem. Agora, quem é do nível 3, não. Esse daí precisa ficar na live toda, porque vale a pena, né? Ficar a live toda para ver todas as questões. Bom, quantos desses cartões tem um número que é par? Então, vamos fazer como no item A, e vamos listar os números pares, né? 2, 4, 6, 8, 9... Opa! 9... Oh, meu Deus do céu, não é 9, não. 8, 10, 12 e por aí vai. Bom, quais desses números são múltiplos de 3? O 6 e depois o 12. Então a gente vê aqui que a cada 3 números pares, um é múltiplo de 3. Beleza. Vamos escrever então aqui, ó. A cada 3 números pares, um é múltiplo de 3. Um é múltiplo de 3. Quando esses cartões tem um número par que não é múltiplo de 3? Deixa eu até conferir aqui. Bom, beleza. O que a gente faz agora? Considera a quantidade de números de pares que a gente tem, né? Então a gente vai fazer outra consideração muito importante aqui, ó. A quantidade de cartões com números pares, é de 105, né? São 210 no total, então 105 par, 105 ímpar. O Bruno já está comentando aí e de forma correta. Isso, né? A cada 3 números pares, um é múltiplo de 3. Porém, a questão quer saber quais não são múltiplos de 3, né? Então, por isso que o Bruno já pegou lá o 105 e dividiu por múltiplos de 3 é par também, assim, 105 menos 70 dividido por 2. 70 cartões pares sem ser múltiplo de 3. A gente divide por 3 e multiplica por 2, né? A gente poderia até já fazer a conclusão, né? Logo, 70 cartões serão pares e não múltiplos de 3. Beleza? Será 2. Por que 70, né? Antes que alguém pergunte. A gente tem um total de 105 pares. Então, divide 105 por 3, que é igual a 35, né? Esse é o número de pares e múltiplos de 3. Esse é os números de pares e 3. E aí, como são, né, a cada 3, 2 não são, então, na verdade, multiplica esse número por 2. 35 vezes 2 igual a 70, né? Porque quer saber lá quais são pares e não é múltiplo de 3. Então, divide por 3, depois multiplica por 2, fica igual a 70. Pessoal, a letra C. Qual é o menor número de cartões que Catarina deve pegar ao acaso para ter certeza de que 2 ou 3 seja divisor comum dos números escritos em pelo menos 2 dos cartões selecionados? Essa eu quero ver vocês fazendo, quero ver vocês mandando aí. Vamos ver se vocês conseguem mandar a resposta aí. Tem forma diferente de calcular? Essa 2? Essa letra B? Tem, né? Tem, mas a linha de raciocínio base, que é daqui até aqui, todo mundo tem que chegar nessa conclusão. Aí depois disso daí, se for fazer outros cálculos, aí pode fazer, né? Mas
o raciocínio inicial seria esse daí. Nossa lotação de quarta e sábado segue bem equilibrada, hein? Vou voltar ao item C. Tava lendo o comentário aí do colega. Eu pensei que como a cada 10 múltiplos de 3, 5 são pares, então como 10 vezes 20 igual a 210, 5... Só que aí os 210 não são... Cada 10 múltiplos de 3... Pois é, só que aí 10 múltiplos de 3, 10 vezes 21, 210. Só que esse 10 aí seria 10 múltiplos, né? E aí 10 vezes 21 dá 210, mas 210 como números totais. Aí você está pegando 10 quantidade de múltiplos e multiplicando por 21. Aí ficou meio... Foi aí que está a confusão, entendeu? Foi aí que saiu um pouquinho... foi aí que você se confundiu um pouco. Porque, na verdade, como você pegou 10 múltiplos, 10 múltiplos de 3 vai dar 30, né? Então, teria que dividir 210 por 30. E aí você teria 7 blocos. 7 vezes 5, 35. Esse seria o raciocínio correto aí. Você iniciou corretamente, mas aí depois você confundiu um pouco. Beleza? Bom, já vamos bater os 25 likes, né? Então, já vamos ter esperança de bater 30 agora. Os simulados vão ficar disponíveis por quanto tempo? Bom, eu liberei todas as aulas nessa reta final, né? Inclusive eu achei que essa era a última semana. E aí eu fui liberando tudo, mas foi bom também, né? Vocês merecem. As aulas anteriores estão todas liberadas agora. E acho que vou deixar até o dia da prova, tá de boa. Beleza? Bom, pessoal, eu vou ajudar vocês um pouco aqui nessa letra C, ajudando a fazer algumas considerações, né? Bom, quais são algumas considerações que a gente já fez pelos itens anteriores, né? Primeira coisa, nós temos 70 números, né? 70 números ou cartões, né? Cartões com os números múltiplos de 3. Beleza. Depois, a gente tem que 35 deles, né? 35 deles sendo par e 35 sendo ímpar. Então aqui a gente tem 35 números, né, que são múltiplos de 3 e par. 35 números que são múltiplos de 3 e ímpar. Beleza. Outra coisa que a gente tem são... Temos outros 70 números. Temos outros 70 números pares. Temos outros 70 números pares, não múltiplos de 3. Então, resumindo, né? O que a gente tem aqui, ó? Resumindo, o que a gente tem? Nós vamos ter aqui, ó, números pares, número que é par e múltiplo de 3, certo? Assim como a gente tem número ímpar e também múltiplo de 3. Alguém já chegou na resposta aí? Assim, seria preciso 105 mais 1, 107. 72. Vou aproveitar a sexta-feira que não tem aula na escola para rever as aulas da UMEMEP. Beleza. Ótima ideia. Sábado também. É que sábado vai ter o simulado, né? Bom, vamos lá. Par. Aqui a gente tem par e não múltiplo, né? E não múltiplo de 3. E aqui a gente tem ímpar, não múltiplo de 3. Pessoal, o que acontece aqui nessa questão, né? Vamos reler o que está pedindo a questão. Qual é o menor número de cartões que Catarina deve pegar ao acaso para ter certeza de que 2 ou 3 seja o divisor comum dos números escritos em pelo menos 2 dos cartões selecionados? Então ela precisa ter 2 cartões que
2 e 3 sejam divisores, né? Ou seja, sejam múltiplos de 2 ou múltiplos de 3. Se ela pegar um cartão que é múltiplo de 2 e outro que é múltiplo de 3, não formou par, né? Ela precisa ter 2 que sejam múltiplos de 2 ou 2 que sejam múltiplos de 3. Beleza? Bom, separando as nossas informações, a gente tem 35 números que são par e também múltiplos de 3. Assim como a gente tem outros 35 que são ímpar e múltiplos de 3. É o que está escrito aqui nessa linha, ó. 35 deles sendo par, faltou aqui a palavra par. E 35 deles sendo ímpar. Depois, temos outros 70 números pares não múltiplos de 3. Ou seja, 70 números pares que não são múltiplos de 3. Quantos números ímpares não múltiplos de 3 a gente tem? A gente faz aqui, ó, 210 menos 35 mais 35 mais 70. Se a gente fizer isso daqui, vai dar 210 menos 70 mais 70, 140. 210 menos 140, 70. Então, a gente tem essa divisão, certo? Beleza. O que acontece? A gente precisa pegar... vamos chamar aqui de A, B, C e D, né? A, B, C ou D. Lá quer saber número que seja múltiplo de 2 ou de 3. Então, números que não sejam múltiplos de 3, olha só, no item D, ele não é múltiplo nem de 2 e nem de 3, né? Não é múltiplo de 2 e nem múltiplo de 3. Então, esse aqui é o pior cartão que a gente pode pegar, porque ele não vai poder fazer par nenhum dentro do que está pedindo o enunciado, né? E aí, como a gente está pensando aqui no pior das hipóteses, seria pegar 70 cartões, tudo desse item D. Toda hora a gente tira um cartão e é ímpar e não múltiplo de 3. Então, assim, não tem possibilidade de fazer a combinação de dois números múltiplos de 3. Concordam comigo? Então, o pior cenário é pegar 70 cartões do item D. Então, já foi no mínimo 70. Lembrando que, como a gente está falando de qual o número mínimo para ter certeza, a gente vai pensar no pior cenário possível, aquele cenário que mais vai demorar para a gente conseguir o que está pedindo a questão. Então, a gente pega 70 cartões do item D, vai ser o pior cenário possível. Beleza. Depois, a gente pega o próximo cartão. Esse próximo cartão pode ser de qualquer letra. Ele pode ser do item A, B ou C. Ou seja, ele pode ser um número apenas par, mas não múltiplo de ímpar, né? Ele pode ser um número ímpar e múltiplo de 3, ou seja, apenas múltiplo de 3, ou ele pode ser um do item A, que aí serve com qualquer um, né? Então, se a gente tira aqui um item A, com 72, né? Essa daqui é a carta 71. Na carta 72, a gente formaria o par perfeito, né? Sacou a letra A no 71, no 72 já estaria ótimo. Porém, se a gente pega aqui a letra B, da letra B ou da letra C, né? Aqui também teria que ser exatamente igual. Aqui também teria que ser B ou apenas C, né? Então veja que aqui a gente ainda não tem uma garantia total de que isso vai acontecer. Por quê? Porque no item 71 a gente pode sortear aqui, ó, o B, e no 72 a gente sortear o C. O que significa? Significa que nós vamos fazer um número que é ímpar e múltiplo de 3, e depois nós vamos sortear um número que é apenas múltiplo de 2. Então, a gente não forma ainda uma combinação perfeita. Isso nos garante, então, isso nos implica, na verdade, a existência da carta 73. Apenas nela, teremos certeza da combinação aí, do par solicitado. Se o simulado for amanhã às 3 horas, eu vou... Não, se o simulado for amanhã, vai ser à noite. Se o simulado for sábado, a gente faz no horário da UBMAP, para ser realmente um simulado, assim, ó, bacana, no horário exato da prova, hein? Aí seria interessante. Deixa eu ler os comentários aqui, tirar aqui um pouquinho. Pode desconectar aqui. Assim seria... Ela pegaria mais um cartão por ser sem ser múltiplo de 3. Depois pegaria um cartão par. Assim, independentemente, o próximo cartão seria múltiplo de 3 e par simultaneamente. Logo, é preciso 70 mais 1 mais 1 mais 1, que é 73, pensando aí na pior possibilidade. Fico feliz que vocês entenderam a minha explicação, porque é o que eu disse, é uma questão que talvez para responder seja até fácil, mas para explicar dá muito mais trabalho, né? Não é à toa que, às vezes,
existe até a dica, né? Tente resolver explicando para alguém, porque aí você tem que dominar mesmo o negócio, viu? Não dá para simplesmente saber, não. Se o simulado forma... isso daí eu já respondi. Lá também respondendo certo. Aí foi antes de começar a resolução, a galera achando que era 72. Calma aí, explica de novo, depois chegou no 70. Tá bom, vou respirar e beber uma água e explico de novo. Caramba, hein, pessoal? Tem mais gente participando da aula na terça do que na quinta, hein? Pro ano que vem eu vou pensar nessa mudança, da gente deixar a aula fixa na terça e não na quinta. Uai, tá dando melhor na terça que quinta? Ou pode ser o efeito... reta final da UBMAP, né? Chegando gente nova por aqui. Essa questão vem do princípio dos casos do pombo, né? Eu tenho que verificar. Não vou afirmar com precisão não, porque eu preciso confirmar. Quem foi que perguntou foi o Terturs. É uns nomes diferentes, vocês gostam de colocar, hein? Mas vamos lá, por que depois de 70? Pegou as 70 cartas da letra D. As 70 cartas pra gente são totalmente inúteis, porque ela não é múltipla de 2 nem de 3. Então eu não consigo fazer o par que eu preciso fazer, né? Imagine aí que você está jogando baralho lá, literalmente, né, com as cartas, e você precisa fazer uma combinação. Aí você pega só números que não adianta. Número 5 não é múltiplo de 3 nem é par. Não dá pra fazer o par pra me ganhar o jogo. Depois eu pego um 13, não é múltiplo de 3 e nem múltiplo de... e nem é par. Então também não adianta nada. E aí eu vou pegando só esses números que não me adianta nada. Beleza. Qual que é o pior cenário depois dessas 70 cartas? Eu pego um número que é par, o número 2. Esse número é par, mas ele não é múltiplo de 3. Então olha só, o item B, na verdade... tanto faz. Mas aí, a carta de número 71... Vou escrever aqui em preto, ó. Então a carta número 71, suponha-se, né, que seja um número par. Ou seja, um número 2. Certo? Para que na carta 72 acabasse e eu tivesse certeza que acabou o jogo, fosse o mínimo, né, eu teria que ter certeza que viesse uma carta par. Porém, eu posso ter um número múltiplo de 3 que não é par. Por exemplo, o 15. Então, se aqui eu pego o ímpar, né, o 15 que é ímpar e não é múltiplo de 3, aí eu me lasco, né? Aí eu não consigo formar o par. Mas a partir da carta número 73, ela não tem mais cartas que não sejam pares ou não seja múltiplo de 3. Então, obrigatoriamente, né, depois da carta de número 70, todas serão ou par ou múltiplo de 3. Porém, né, como a gente está falando no ou azul ou vermelho, eu posso pegar um azul e um vermelho. Aí depois, né, imagina que o uno, né, a gente tem que fazer combinações, né, vamos trocar o par ou múltiplo de 3 por... Você tem que fazer combinações de número 2 ou de cartas número verde. Então você pega todas as amarelas primeiro, que não serve para nada. Todas as amarelas que não tem número 2 também. Então você pega todas elas. Acabou elas, daí para frente só tem carta que é ou vermelho, que é a cor que tem que combinar, ou cartas número 2. Então você pega uma carta vermelha. A próxima carta, que é a carta 72, pode vir uma carta número 2 de outra cor, né? Mas a partir da terceira carta, aí obrigatoriamente você vai fazer o par. Seja ele com uma carta número par, ou seja ele com uma carta número múltiplo de 3. Na quinta eu tenho aula de matemática das 7 até meio-dia. Caramba! Coitado do seu professor, ficar esse tanto de tempo com uma turma só. Nossa senhora. É que para ter certeza você precisa considerar os piores dos casos. Isso. Bom, vou respirar um pouquinho e vocês vão aí, vamos lendo aí a questão do nível 3, OBMAP 2009, segunda fase, que diz o seguinte: 4 times, entre os quais o Quixajuba participa, né, disputam um torneio de vôlei em que cada time joga contra cada um dos outros uma única vez. Qualquer partida termina com a vitória dos times, né? Vôlei não tem como fazer empate. Alguém vai ter que ganhar. Então só errei na interpretação. Achei que dava para formar um par com um cartão divisível por 2, mais um divisível por 3. Lembre-se, é possível, mas existe uma possibilidade de você não formar.
E aí, como pediu o mínimo, com certeza, a gente pensa no pior. Pensa em um só divisível por 2 e a outra que só é divisível por 3. Esse é o pior cenário. Por isso, te obriga a ter mais uma carta. Beleza? Bom, voltando à nossa leitura aqui. Aliás, bebendo água primeiro. Vamos voltar do começo, né? 4 times, entre os quais o Quixajuba participa, disputam um torneio de vôlei em que cada time joga contra cada um dos outros uma única vez. Qualquer partida termina com a vitória de um dos times. Vôlei não tem empate, né? Ou A ganha ou B ganha. Simples assim. Em qualquer partida, os times têm a mesma probabilidade de ganhar. Então, se joga o time A contra o B, ambos têm 50% de chance de ganhar. Ao final do torneio, os times são classificados em ordem pelo número de vitórias. Beleza. O item A é um pouco mais simples que os outros e ele diz o seguinte: é possível que, ao final do torneio, todos os times tenham o mesmo número de vitórias? Por quê? Vou esperar um pouquinho, quando isso eu descanso um pouco minha voz, e vocês me respondem no chat, porque essa daí eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder no chat. E aproveitar esse tempinho para agradecer vocês. Batendo os 30 likes na live de hoje, hein? E já estamos chegando aí em praticamente 100 pessoas participando da live. Participaram, né? Entraram em algum momento da live. Muito bom. Então vou esperar aí vocês me responderem essa. Deixa eu aproveitar e ver uma situação aqui. Tem 6 partidas no total, né? Será? Essa que é a de probabilidade? Sim. Essa é a de probabilidade. Mas só leve, né? Mas vai piorar. Tenhamos certeza. Vamos lá, será que são 6 partidas? Vamos começar por aí então? Pra gente ver aí se tem 6 aulas, por mais que falou lá Quixajuba, mas vamos usar A, B, C e D que fica mais fácil, né? Então é o seguinte, olha só. O time A vai jogar contra o time B, o time A vai jogar contra o time C e o time A vai jogar contra o time D, certo? Depois o time B, ele vai jogar contra o time A? Não, porque A vezes A contra B e B contra A é a mesma coisa e eles só vão se enfrentar uma vez. Não tem aquele negócio de turno e retorno, né? Então B contra C e C contra D, certo? E aí depois o time C já jogou contra A e já jogou contra B. Então agora só vai jogar contra o time D. Então sim, são 6 partidas no total. E aí, quer saber, é possível que tenha o mesmo número de vitórias as 4 equipes? É possível que ao final do torneio, todos os times tenham o mesmo número de vitórias? E aí a gente já sabe que não, né? A gente já sabe que não. Por que não? Porque são 6 partidas no total e 4 times. 6 não é múltiplo de 4, então não tem como. São 6 partidas no total. 6 partidas no total.
e 4 times. Logo, não é possível que todos tenham o mesmo número de vitória. A letrinha tá ficando bonita hoje. Eu acho que eu quase não tô usando o tablet. Acho que tô perdendo a prática, né? Porque, como você também disse aí, 6 dividido por 4 dá 1,5, né? Não tem como ter uma vitória e meia. Ou também porque, né, o 6 não é múltiplo de 4. É bom colocar tudo isso que vocês pensarem e que puder justificar a resposta final, vai lá e coloca, né? 6 dividido por 4 dá 1,5, que não é possível. Então, prova para o avaliador que você conseguiu pensar nisso tudo, né? Não é sobre a UBMAP. Olha só, isso daqui eu vou até me colocar grande, porque depois vai virar um corte. A UBMAP não é sobre saber resolver a questão. É sobre saber mostrar para o avaliador que você soube chegar na resposta e soube interpretar e justificar todos esses caminhos, né? Você não só sabe a resposta, que não é possível, mas você sabe dizer por que não é possível. Porque 6 não é múltiplo de 4. Porque se você dividir 6 para 4 times, cada um vai ficar com 1,5. E o 1,5 não é possível dentro do problema proposto. Então, a UBMAP é sobre isso. Não é sobre saber resolver a questão, né? Na primeira fase, até é sobre isso. Tem gente que passa chutando, né? Mas a segunda fase não é sobre isso. Então, vamos lá para a letra B. Porque é sobre isso que a gente está aqui. Qual é a probabilidade de que o torneio termine com o Quixajuba isolado em primeiro lugar? Aí vocês vão me ajudando, viu? Probabilidade, quem pega? Qual é a probabilidade que o torneio termine com ele isolado em primeiro lugar? Aí a gente tem que pensar o seguinte: se ele tiver apenas uma vitória, ele vai ficar isolado? Se ele tiver 2 vitórias, tem como ele ser o primeiro colocado isolado? Porque olha só, falou que isolado em primeiro lugar. Então não basta ele ficar em primeiro lugar, tem que ficar isolado, né? Se ele tiver 3 vitórias no caso, né? Aí sim ele ficaria isolado, né? Porque os outros, com 3 vitórias é certeza que ele vai ficar isolado, porque ele ganhou de todo mundo. Se ele ganhou dos outros, nem como nenhum dos outros também tem 3 vitórias. Teria no máximo 2. Com 2 vitórias, é possível afirmar que ele pode ser líder isolado com 2 vitórias? Ou, com 2 vitórias, alguém pode empatar? Se alguém pode empatar, então não é certeza. Se não é certeza, não vamos considerar, né? Então já é daí o primeiro que a gente parte desse princípio, né? Apenas com 3 vitórias, ele pode ser o primeiro lugar isolado. Apenas... Peraí que eu exagerei aqui também com a letra feia. Apenas com 3 vitórias é possível afirmar que seriam líder isolado. Apenas com 3 vitórias. 3? Cada time joga contra o outro. Agora eu fiquei na dúvida de uma coisa. Vamos tentando aí, enquanto eu confirmo uma coisa aqui, ó. Ah, tá. Entendi. 12,5? Será? Bom, eu vou pro caminho mais fácil, tá? Tem várias possibilidades de resolver essa questão, mas eu vou utilizar o mais fácil. E pense comigo, mais fácil não significa um menos que vai ganhar menos pontos, sabe por quê?
Porque eu vou usar justamente algo que está escrito no enunciado. O que está escrito no enunciado? Qualquer partida termina com a vitória de um dos times. Em qualquer partida, os times têm a mesma probabilidade de ganhar, certo? Então o time lá, o Kijajuba, ele disputou 3 partidas e a probabilidade dele ganhar cada uma das partidas é de 50%, certo? Então a probabilidade, olha só, a condição para ele ser líder isolado é o quê? Ele ter 3 vitórias, né? Então, considerando que ele precisa ter 3 vitórias, qual a probabilidade dele ter as 3 vitórias? É esse o caminho mais simples. Tem outros caminhos, né? Mas o caminho mais fácil é, se eu sei que ele precisa ter as 3 vitórias e essa é a única forma dele ser isolado, qual a probabilidade disso acontecer, então? Para cada partida é de 50% ou em fração, né? 1/2. Então, a probabilidade de ganhar as 3 partidas é de... Então, a primeira partida, 1/2 vezes a segunda partida, ele tem novamente 50%. Depois, a terceira partida, ele tem novamente 50%. E a gente multiplica essas possibilidades uma pela outra, certo? Meio elevado a 3 também vai dar o mesmo resultado, né? Seria meio vezes meio vezes meio. Então é isso. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, né? Multiplicação de fração. A gente multiplica os numeradores, coloca a resposta no numerador. Multiplica os denominadores, coloca a resposta no denominador. Bruno, não é somar, é multiplicar, né? 3/6 seria somar essas frações. Mas aí, nesse caso, a gente multiplica cada possibilidade com a outra. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a gente conclui aí que a probabilidade dele ser um líder isolado é em 1 em 8, certo? A cada 8 possibilidades, uma é favorável para isso daí. E por que eu digo isso, que a cada 8? Porque a gente tem um cenário... como é que a gente diz? O evento não. Fugiu a palavra. Caramba. O nosso espaço amostral. Lembrei, o nosso espaço amostral, tinha fugido a palavra da cabeça. O nosso espaço amostral, na verdade, não é 8, né? Essa daqui já é a fração reduzida, a resposta reduzida. A nossa resposta, considerando o espaço amostral, considerando outro caminho, vocês poderiam chegar na resposta de ter aí 8/64. Por quê? Porque são 64 partidas possíveis, né? São 64 partidas possíveis e aí o total de possibilidades favoráveis para o nosso cenário seria 8, né? Mas aí, ao simplificar, a gente chegaria também a 1/8, né? Então, 1/8 seria a resposta certa aí. Sou do nível 2, não estudei probabilidade. É porque a probabilidade cai mais no nível 3, né? Pode cair no nível 2 também, mas vai vir ainda mais pesada para o nível 3, beleza? E aí, falando em ainda mais pesada, vem o item C, né? Como a gente sabe, ao passar de cada item um para o outro, vai complicando um pouco mais. E aí tá, no item C diz assim, ó, qual a probabilidade de que o torneio termine com 3 times empatados em primeiro lugar? Então a primeira coisa que a gente vai pensar é justamente qual é a possibilidade, né, desses 3 times ficarem empatados em primeiro lugar, com quantas vitórias cada time tem que ter, né? Bom, o que a gente vai pensar? A gente tem, na verdade, 4 times na disputa. Quer saber se 3 times ficam isolados. Então, um time não vai ficar isolado. Quantas vitórias esse um time que não vai ser isolado vai ter? Ele não pode ter 3 vitórias, lógico, né? Depois, deixa eu só olhar aqui. Bom, então, ele não pode ter 3 vitórias. Se esse outro time tiver 2 vitórias, restam apenas 4 partidas. Como que a gente vai dividir 4 partidas para 3 times ficarem com o mesmo número, né? Então, um tem que perder todas as partidas, certo? Até agora? Não entendi. A segunda fase é mais fácil do que a primeira?
Não, a segunda fase são questões abertas e teoricamente mais difícil do que a primeira fase, né? Mas enfim, então, e aí se esse time perde uma partida só, né, são 6 partidas no total. Se o time perder uma, ficam 5 partidas. 5 partidas para dividir para 3, também não tem como. Então esse time tem que perder todas as partidas, né? Então a gente já conclui aqui, por isso daqui, que os três times terão que ter 2 vitórias cada, né? E aí, depois disso, o que a gente faz? Quem é que vai conseguir desmembrar aí a resposta para essa questão? Um e meio elevado a 2? Acho que não. Bom, vamos lá. Se a gente fixar que o time A é o time que não... Mas suponha-se que A termine em último lugar. Termine em último lugar. Então a gente tem o quê? A gente ainda tem que os 3 times terão que ter 2 vitórias cada. Uma das vitórias, todo mundo ganhou do time A, certo? Então B ganhou de A, B ganhou de A, C ganhou de A e D ganhou de A. Beleza. Aí quais são as outras possibilidades, né? B ganhou. B vai ter que ter ganhado de C ou B ganhou de D. Ou B ganhou de D. Assim como, né? E aí se B, para B ganhar de C, peraí, isso aqui já vai implicar em outra coisa. Se B ganhou de C, obrigatoriamente C vai ter ganhado de D. Se B ganhou de C, C vai ter que ter ganhado de D ou D ganhou de C, né? Na verdade, um não implica no outro, não. Mas, enfim, percebam que vai ter sempre 2 possibilidades, né? Sempre 2 possibilidades para ver quem ganhou de quem. E aí, como, na verdade, a gente só supôs que o A ficou em último lugar, porque, na verdade, qualquer time pode ter ficado em último lugar. Então, como qualquer um dos times podem ter terminado em último lugar, a gente tem 4 probabilidades para isso, certo? Depois, cada time tem 2 probabilidades de ter ganhado de mais alguém, além desse que ficou em último. Então, na verdade, a gente tem isso daqui, ó. 4 vezes 2, 8, né? Essa é uma parte. Então, entenda, por que 4 e por que 2? 4 é quantidade de times que ficaram em último lugar. Em último lugar. O 2, o que é esse 2? 2 é a quantidade de combinações da outra vitória. Combinação da segunda vitória de cada time. Então o nosso evento favorável, a gente já conclui que é 8. Só que esse cenário aqui, esse 8, é dentro de quantos possíveis resultados, né? Então a gente tem 8 possibilidades de acabar com 3 times empatados. São essas 8 possibilidades, né? O empate de A, B e C, A, B e D, depois A, C e D, A, B e D, e depois todos os cenários sem o A, né? B, C e D, B, C, sem o A? Fiquei me perdido. B, C. Será que eu fiz besteira? ABC, ABD, ACD, ABD. Depois, aqui a gente tirou o D.
Aqui a gente tirou o C, então aqui no lugar do B, peraí, ó, fica mais fácil. Eu vou repetir o B e o D e coloco o C no lugar. Depois, no lugar do A, B, então no lugar do B aqui, vai ficar B, C e D. Mas eu tô repetindo mesmo. Então não é bem isso não. Mas enfim, são 8 possibilidades no total. E aí depois, são 8 eventos favoráveis para um total de 64. Né? E aí depois eu vou explicar aqui rapidinho por que são 64 possibilidades no total, né? Não sei se vocês entenderam, mas então 8 sobre 64 a gente simplifica, que é o mesmo caso do cenário anterior, e aí a gente tem também a mesma resposta, que é 1 sobre 8 no total, tá? Bom, por que são 64 resultados possíveis? Porque a gente tem 6 partidas no total, temos 6 partidas no total, 6 partidas no total. Cada partida tem 2 resultados possíveis, né? 2 resultados possíveis. Então, o total de resultados, né? O total de resultados vai ser, né? Para cada partida, para cada uma das 6 partidas, vai ser 2 vezes 2, eu me compliquei, depois eu saí aí me esquivando, vezes 2, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, então para cada uma das 6 partidas são 2 resultados, 2 elevado a 6, que é igual a 64. Esse é o total de possibilidades. Eu falei pra vocês me ajudar, que senão ia me complicar, né? Fui sincero, pelo menos. Bom, mas qualquer coisa a gente usa o grupo lá para tentar explicar melhor isso daqui. Quer ver? Eu até tô aqui com a resposta da UBMAP também, eu posso ler aqui para vocês, ó. Como qualquer um dos times pode acabar em primeiro lugar isolado, em último lugar isolado, enquanto os outros dividem a liderança, segue que o número de possibilidades para que isso aconteça é de 4 vezes 2. Por outro lado, o número de possibilidades para os resultados das 6 partidas é 64. Então, logo, a probabilidade que 3 times dividem a liderança é... E aí chegou no mesmo resultado que eu. Na verdade, eu fui me complicar quando eu tentei visualizar essas 8 possibilidades, né? Probabilidade de um time perder todas também, né? E aí depois considera que esse time pode ser qualquer um dos 4, né? Tem isso também. Porque a probabilidade de um time perder todas seria 2 também, né? No total. Vezes 4, daria a mesma coisa também. Pessoal, alguma dúvida sobre... se bem que a gente ainda vai ter o simulado, vai ter a live da semana que vem, mas caso tenha alguma dúvida específica sobre a prova, também tem uma caixinha aberta no Instagram também, vocês podem aproveitar. Vou finalizar aqui nossa enquete. E aí a maioria... Nossa, quase 40 votos. E aí a maioria preferiu o simulado no sábado. Então a gente deixa aí, remarque então mais uma vez simulado para o sábado. Certo? Se não houver mais nenhuma dúvida, a gente finaliza aqui. A live de hoje realmente foi muito boa. Agradeço aí a participação de todo mundo. Pode levar relógio de pulso? Não, não pode ter nenhum equipamento eletrônico, né? Não pode ter nenhum equipamento eletrônico. Caso você pode até levar, mas na hora você vai ter que tirar e colocar dentro do saquinho que eles dão lá para guardar, beleza? Será que só acertando a letra A e a letra B já dá para ganhar uma medalha? Dá. Eu creio que sim, né? Se você conseguir uma boa pontuação na letra A e na letra B, o perigoso sim, no próximo sábado simulado, sábado agora, porque no outro sábado já seria a própria BNEP. Não, pois é, se não me engano, nenhum relógio pode. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui no site da UBMAP. Mas se não me engano, nenhum pode. Vou pesquisar aqui pelo computador, não vou compartilhar com vocês não, para ser mais rápido. Regulamento da segunda fase. Deixa eu pesquisar aqui, relógio.
Olha só, dentro do regulamento tem lá o item 5.4.5. Não é permitido ao aluno ingressar na sala de provas portando os seguintes itens. Então você não pode levar para a prova livro, manuais, seja impressos, né, anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como máquina de calculadora, agenda eletrônica e ou similares, telefone celular, smartphones, nossa, isso aqui eu nem sei o que é, tablet, iPods, gravadores, pendrives, MP3. Olha só, nem pendrive não pode, né? Por mais que você não vai ter lá nenhum aparelho para conectar, mas não pode. MP3 ou similares, relógio, alarme de qualquer espécie, chaves, fones de ouvido e ou qualquer transmissor, gravador e ou receptor de dados, imagem, vídeo e mensagem sob pena de desclassificação, tá? Então não pode nada disso. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que eu alertei muito um aluno meu sobre isso, né? A mania de conversar durante a prova. Tem aluno que quando pega a prova, aí vai lá e olha a questão, olha para a primeira questão, que geralmente é mais fácil, né? Empolga e vai lá e fala altão. Ah, essa questão tá fácil, essa eu sei. Aí o avaliador só vai chegar e falar assim, ó, entrega a prova e sai da sala, por favor. Né? Não pode manifestar nada, tá, pessoal? Cuidado com isso daí. Pode lápis e pode caneta, tá? Lembrando que eu até fiz uma live pra gente falar algumas coisas sobre o regulamento, né? Lembrando que você pode levar lá lanche, você pode levar alguma coisa para você comer, isso é permitido. As respostas da prova deverão ser feitas a caneta, azul ou preta, ou lápis, sempre com letra legível. Então, independente de você fazer com a caneta azul ou preta ou de lápis, sua letra precisa estar legível. Porém, eles falam, olha só, as provas feitas a lápis somente serão corrigidas se as respostas estiverem visíveis, né? Então, letra legível sempre, mas o lápis precisa estar visível. O que significa isso? Se você fizer com lápis claro demais, não estiver dando para ver, eles vão desclassificar sua resposta e pronto. Pode dar soco na mesa, melhor não arriscar, viu? Pode até relevar uma vez, mas melhor não arriscar. Sono é só a primeira fase. Pois é, né? Primeira fase aconteceu bastante bagunça. Caneta ou lápis? Acabei de responder. Pode os dois, mas lápis de maneira visível. Não vai usar um lápis, né? Tem lápis que fica muito claro, embola a resposta, né? Poder pode, mas vai ter que fazer ainda mais. O rascunho tem que estar a caneta. O rascunho não é corrigido, tá, pessoal? A folha de rascunho, ela não vai ser corrigida. O que é corrigido é a folha onde tem a questão, né? Onde tem esse espaço aqui, ó. Correção regional, correção nacional. Daqui para cima até onde tem a questão é o espaço para você fazer. Então, por exemplo, esse item B, você teria esse espaço aqui para resolver a questão. Na sua opinião, qual é o melhor? Caneta, né? Faz o rascunho de lápis. Se for o caso, não tiver espaço dentro do rascunho, faz de lápis um rascunho dentro da área de prova, claro, para você conseguir apagar, e aí deixa de caneta. Pode comer na hora da prova. O rascunho é a mesa de prova. Mas aí pelo menos apaga depois, né? Inclusive se o avaliador até não te pedir para não fazer isso. Pode ser letra de forma? Eu acho que o tipo de letra não falaram nada não. Quer ver letra... Deixa eu pesquisar aqui rapidamente. Não fala nada sobre isso não, então pode sim, né? Se não fala, é que não é proibido. Então pode sim. Então o colega perguntou aí assustado se pode comer na hora da prova. Pode, você pode levar chocolate, né? Sempre pede a compreensão para não levar nada muito barulhento, né? Igual batata, vai comer batata, salgadinho, e aí fica fazendo aquele barulhão para perturbar os outros, não é muito legal, né? Mas você pode levar assim alguma coisa para comer. Chocolate, inclusive, é muito bom. Água, né? Leva sua garrafinha de água. Eu até dei a dica. Vocês podem voltar aí. Antes de começar o preparatório em si, teve essa live sobre dicas para a segunda fase. Então, quando vocês estiverem fazendo aí a última revisão, tira um tempinho e vê lá também, porque tem dicas sobre tudo isso, né? O que levar, a possibilidade de chegar atrasado no dia da prova, é algo que eu fiquei muito surpreso quando eu vi, né? A única prova que eu sei que você pode chegar um pouco atrasado aí depois do horário de início da prova. É interessante isso. Então, tem tudo isso nessa live. Depois vocês verificam aí.
Beleza? Pessoal, então é isso. 1h30 de live já quase. Já gastei bastante a voz, mas é isso. Pois é, Bruno, na última prova que eu fiz, eu acordei de madrugada para ir fazer a prova, né? Que eu ainda tinha que me deslocar para a cidade. E eu acordei com um pouco de dor de barriga. Eu contei essa história aqui há alguns dias atrás. Dá pra levar um cafezão gelado? Olha só, não pode levar nada que tem escrito, né? Como vocês viram que não pode ter nenhuma anotação, você vai lá e leva uma garrafinha cheia de fórmula matemática. Aí não vão deixar você entrar. Mas se tiver uma garrafinha transparente de preferência, né? Ou que, sei lá, não tenha nada e não vão dar nada não. Mas, pessoal, eu também comentei sobre isso na outra live, né? Sobre essa ansiedade, sobre essa primeira prova de grande escala que vocês vão fazer. Mas é normal, vocês irão fazer várias e várias durante a vida de vocês. E o negócio é tirar mesmo essa ansiedade, descansar na sexta-feira, dormir cedo, ficar de boa, né? Pra acordar bem no sábado e conseguir fazer. O chocolate tem que colocar em saco transparente, não na embalagem mesmo, né? Aí também pode deixar na própria embalagem. Abre na hora e come de boa, beleza? Pessoal, qualquer mais dúvida sobre isso, coloca lá no Insta, que é bom que eu já respondo, a gente engaja por lá também. E aí vocês me ajudam, eu ajudo vocês, beleza? No mais é isso, um forte abraço, agradeço imensamente cada um de vocês que participou hoje. Realmente me surpreendeu como eu mudei o dia da live, né? Costumamente a gente faz live terça, quinta, e aí fazer essa live na terça-feira. Eu achei que não ia dar tão bom e na verdade foi muito bem. Foi muito... superou, né? As lives de quinta-feira. Você vai colar como, né? Seu objetivo é superar seu concorrente, não fazer igual ele. Vamos pensar nisso, beleza? Com essa frase, então, eu me despeço. Um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem não, né? Até quinta, se Deus quiser. Beleza? Um forte abraço e até quinta. Quinta tem live de novo.